Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Hidra vs Sardinha. Nele eu vou te mostrar algumas armadilhas do mercado financeiro e vou te ajudar a não cair nelas. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje vou te ensinar como começar a investir da maneira certa. Antes mesmo de você decidir aonde você vai colocar o seu dinheiro, qual é o melhor investimento, você tem que fazer uma lição de casa que é obrigatória, é importantíssima e não importa se você acha chato ou não, que é o quê? Arrumar a casa. Tá? O que eu quero dizer com isso? É você pegar um papel, uma planilha, um caderno, qualquer coisa que seja, abrir o seu extrato do mês anterior e pegar do dia 1 ao último dia tudo que você recebeu de dinheiro e tudo que você gastou, tá? E por que, Willer, que eu tenho que fazer isso antes de começar a investir? Por que eu só não pego lá R$ 500 e começo a investir logo? Por que isso é obrigatório? Porque simplesmente isso vai fazer com que você invista de forma consistente e disciplinada por muito tempo, tá? Diferente de você, né, de forma aleatória, chutar um valor de quanto você quer investir no mês e depois ter que ficar se matando ali para conseguir manter esse valor, porque você nem fazia ideia quanto que sobrava todo mês, né, se era um valor adequado para o seu padrão de vida. Então, isso vai fazer com que você provavelmente pare de investir daqui a alguns meses ou tenha dificuldade de investir o mesmo valor. Então não é dessa forma bagunçada, aleatória que você vai começar a investir. Aqui nesse canal você vai investir da forma certa, consciente. Você vai construir uma base bem sólida, tá? Para você, né, depois multiplicar o seu patrimônio, ter um pouco mais de estabilidade e consistência no que você vai fazer. Depois que você conseguir colocar nessa planilha, né, todos os seus ganhos, os seus gastos, você provavelmente vai ter alguma surpresa, boa ou ruim, tá? E não pode ser ignorado, você não pode mascarar, tá bom? Não tente maquiar aqueles dados. Ah, Willer, mas aqui foi uma exceção, não é sempre que eu gasto assim, tá? É porque eu tô de mudança. Não. Qual que é a sua realidade? Você está de mudança, você vai investir de acordo com quem está de mudança e que ganha o que você ganha e que gasta o que você gasta, tá? Tem que ser bem realista, não adianta você se enganar e fechar os olhos para esse exercício, para essa planilha, não vai evitar que aquilo aconteça na sua vida, tá? Aquela planilha é só um retrato, mas aquilo, você fazendo a planilha não vai estar acontecendo. Então, você optar por não fazer esse exercício no começo vai só te prejudicar, tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar essa planilha, vai colocar todos os seus ganhos, todos os seus gastos, vai ver o saldo. Se o saldo já for positivo, você pode definir aquele valor como meta para investimento, tá? Se você acha que ainda é muito pouco, você pode olhar todos os seus gastos e entender qual deles você pode ajustar, né? Às vezes você paga muito de internet, muito de celular, tem um outro pacote de concorrente que é um pouco mais em conta, você está gastando muito em iFood, você poderia reduzir ali uns R$ 100, R$ 200, né, embalada. Então, você vai ter que fazer essa análise, entender o que é essencial, o que você não abre mão, né, o que é muito importante para você e o que você puder ajustar dos gastos para diminuir. E também, né, se for o caso, você pode aumentar os seus ganhos, suas receitas, né, vendendo um sanduíche na empresa, fazendo uma consultoria, fazendo qualquer coisa, né, dirigindo em aplicativo, qualquer forma de ganhar um dinheirinho extra é válido quando você quer potencializar ali o seu orçamento. E o saldo que vai aparecer ali no final da sua planilha vai refletir o seu padrão de vida, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você ganha 5 mil e o saldo deu menos R$ 500. O que isso quer dizer? Como você pode traduzir essa informação? Que você tinha um padrão de vida, né, limitante até 5 mil e você está, né, alguma coisa que você está fazendo no seu dia a dia está fazendo com que você tenha um padrão de vida acima do seu potencial, né, acima do que você poderia ter. Então você tem que buscar ter um padrão de vida sempre abaixo do seu limite. Por que eu não posso gastar todos os meus 5 mil, já que eu já trabalhei e quero gastar com tudo mesmo? Porque se você viver sempre no limite,
tá? Sem uma gordura, né? Sem reduzir o seu padrão de vida ali para ter uma margem, qualquer imprevisto que você tiver no seu mês vai te complicar, tá? Se você tiver, vamos supor que você gasta sempre, né, R$ 5.000, você fica sempre no limite ali, quase usando cheque especial. Ou começa a usar seus investimentos, né, sua poupança, seu cartão de crédito ou o cartão dos outros. Então você sempre está nesse limite. E aí, faltava, sei lá, R$ 20 aí para terminar o mês e você vai receber só daqui alguns dias. E aí, do nada, teve que fazer uma manutenção na sua casa, uma torneira ali está vazando, um carro deu defeito, teve que comprar um remédio para o filho. Qualquer coisa que acontecer, você vai se ferrar. Tá? Então, não dá para viver no limite e muito menos ultrapassar o limite. Tá? Então, busque sempre nesse diagnóstico, né, nessa análise que você vai fazer do seu controle orçamentário, busque fazer ajustes que te aumente a margem ali, aquela gordura, e você fique abaixo do seu padrão de vida máximo ali que você poderia ter com as suas receitas. E aí você vai fazer isso uma vez, né, vai sentir um pouco de dificuldade, vai ser um pouco chato, mas você já vai perceber se precisa fazer um ajuste ou não. Na sequência, eu sugiro que você faça pelo menos mais um mês, porque se você tiver que fazer algum ajuste, provavelmente vai refletir só no outro mês, tá? Então, todo aquele esforço que você e sua família vão fazer para reduzir alguns gastos, seria legal você fazer a planilha mais uma vez quando fechar o mês atual, tá? Você vai fazer a mesma coisa, vai pegar o extrato, vai ver se funcionou, se agora o saldo está um pouco maior, né? E aí sim, depois de você perceber, né, que fez os ajustes necessários, que a partir de hoje você vai conseguir manter aquele saldo de forma constante, né, que não vai ser uma sorte, né, que foi um mês pontual que acabou gastando menos, mas sim entrou na sua rotina, né, você adequou o padrão de vida teu e da sua família para aquilo, né, que não foi uma eventualidade, aí sim você pode até parar de fazer a planilha por enquanto, pega um valor próximo daquilo que sobrou, né? Então, se sobrou ali R$ 500, pega uns 400, pega um pouquinho menos, tá? E aí você vai começar a investir. E uma dica muito legal que eu vou dar para vocês agora é que vocês busquem investir um percentual do quanto vocês ganham, né? Em vez de você, né, falar, eu vou investir R$ 200 ou vou investir R$ 500, coloque uma meta de 10 a 30% de tudo que você ganha. Tá? Então, se você ganha R$ 1.000, por exemplo, se você for investir 10%, você vai investir R$ 100. Por que que é legal você colocar um percentual e não um valor? Porque facilita a sua vida, tá? Se você colocar um percentual, olha só o que acontece. Se você ganhava 1.000, você vai investir 100. Se você passou a ganhar 5.000, agora você vai investir R$ 500 com o mesmo percentual de 10%. Tá? Então, isso faz com que o seu investimento, o quanto você coloca todo mês, acompanhe o seu padrão de vida, a evolução, né, das suas receitas e faz com que você não precise ficar ajustando, né? Se você definir, por exemplo, um valor fixo de R$ 200, quando você passar a ganhar mais, você tem que lembrar que você tem que investir mais também. É uma oportunidade de você investir mais. E se você não ajustar, você vai estar investindo R$ 200 quando ganhava 1.000, quando ganhava 5.000, 10.000, vai ter perdido a oportunidade de ter acelerado, né, a construção desse patrimônio ao longo do tempo. Inclusive, a título de curiosidade, tem um livro muito interessante chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi escrito lá em 1926, que traz algumas fábulas que foi adaptado lá para a Babilônia antiga, onde o povo, né, teve grandes casos de sucesso com relação à riqueza, construiu, né, grandes fortunas e monumentos. E dentro de tudo que o livro acaba trazendo de ensinamento, de reflexão, uma das coisas que ele acaba, né, mostrando de forma muito relevante, né, dentro da história são as 5 principais regras ou conselhos que o homem mais rico da Babilônia traz para o seu amigo com relação à riqueza, a como, né, tratar bem o dinheiro, como multiplicar ele, como fazer isso de forma, né, consciente e disciplinada. E a regra número 1, que é esse homem mais rico acabou dando para o seu colega, tem a ver justamente com o tema que a gente está trazendo agora, que é pague-se primeiro. Né? Ele fala para você, eu já vou ler a frase exatamente que tem lá no livro, né? Eu, inclusive vou ter que pegar uma colinha aqui, mas de forma bem resumida, ele fala para você pegar pelo menos
décimo de tudo que você ganha para investir em você mesmo lá no futuro, para você ter prosperidade no longo prazo, tá? E eu vou ler aqui exatamente o que o livro fala, tá? Só para vocês depois poderem até procurar. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos que 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. E trazendo para percentual, você separar 1/10 do que você ganha, nada mais é do que 10%, tá? E aí, por que que eu falo, né, para você investir de 10 a 30%? Porque você pode morar com seus pais, tem um custo de vida bem baixinho e você pode investir 30% e ainda aproveitar o presente, sair com seus amigos, né, fazer o mercado. Então, não é limitante. Inclusive, o livro mesmo não fala que tem que ser 1/10, é pelo menos 1/10. Então, eu adaptei, né, para minha consultoria e para algumas coisas que eu vou passar para vocês, de 10 a 30%. Agora que você já entendeu qual que é o primeiro passo que você tem que dar quando decidir investir, que é fazer essa lição de casa, de fazer o controle orçamentário e os ajustes para que você defina um percentual, um valor para investir todos os meses de forma regrada, disciplinada, que não vai te atrapalhar, que você vai conseguir manter por longo tempo. Agora sim a gente vai começar a falar sobre investimento. E a primeira coisa que você tem que definir para você como meta é criar a reserva de emergência, tá? Isso, os outros objetivos vão variar de acordo com as pessoas, com o padrão de vida, com o sonho que ela tem, com as coisas que elas querem realizar, mas esse primeiro objetivo, essa primeira meta da reserva de emergência, ela tem que ser feito por primeiro, ela tem que ser feito por todo mundo e ela não é opcional, ela é obrigatória. Não existe, independente, né, do quanto você conhece do mercado financeiro, de quanto você é expert, se você é leigo ou não, não existe nenhum investidor antifrágil, né, consistente, que vai investir por longo tempo, que não tem reserva de emergência, tá? Se você não tem reserva de emergência e já investe, dá um passo para trás e faz o que eu vou te falar agora, tá bom? Então, o seu primeiro investimento vai ser focado em reserva de emergência. É um valor que vai te ajudar a lidar melhor com os imprevistos, e isso você precisa saber, né, que vai acontecer, imprevisto acontece, a gente só não sabe quando, então você tem que ter algum valor que vai te ajudar nessa situação e que você possa tirar o dinheiro de forma rápida e usar, né? Porque muitas vezes o imprevisto não pode esperar você, né, o dinheiro cair na sua conta daqui 5, 20, 30 dias. Então isso você tem que ter claro em mente e ele vai te ajudar em exemplos como ficar desempregado, ou mesmo que você esteja desempregado, mas você quer começar um negócio novo, né? Você sabe que tem aí alguns meses para pagar suas contas, para tocar sua vida até você se estruturar, ou então, né, alguma pessoa da sua família faleceu ou precisa fazer alguma cirurgia de emergência, você tem de onde tirar também. Então, qualquer valor, né, que seria tirado do seu salário daquele mês, né, que você não contava com ele, e que provavelmente você não teria aquele valor sobrando, né? Porque uma coisa é ter um imprevisto de R$ 50, R$ 100, outra coisa é ter um imprevisto de 10.000, né? Muitas vezes, da onde você vai tirar? Né? Aí começa a bater cabeça, a pessoa não sabe, pega emprestado com família, pega emprestado com banco, se endivida todo, e aí, né, paga juros, vira uma bola de neve, então a pessoa não consegue dormir direito também. Então não custa nada, né, você priorizar o seu investimento nesse comecinho para montar sua reserva de emergência, tá? E aonde você deve investir para montar a reserva de emergência? Você tem que investir em anota aí, renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária, tá? Toda essa frase aí, eu sei que o nome é complexo, mas eu já vou é, exemplificar para vocês algumas opções que existem no mercado. Tá? Mas o que que isso quer dizer? Tudo isso que eu falei. Vamos dividir em partes. Renda fixa. Então, renda fixa nada mais é. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando só o que é renda fixa. Mas é você escolher um investimento que vai te falar previamente, no momento da contratação, qual vai ser a sua rentabilidade, o que você deve esperar, né, de volatilidade, qual índice vai acompanhar. Então,
Tem 3 tipos de taxas que você pode contratar lá no comecinho, né? A pós-fixada, pré-fixada e a híbrida, que geralmente é vinculada à inflação, tá? Você vai escolher a pós-fixada, tá? Então, renda fixa. Dentro da renda fixa, a pós-fixada. Por que que é a pós-fixada? Porque ela, dentro da renda fixa, é a única que não tem volatilidade, tá? Se você for olhar o investimento de renda fixa pós-fixada, a rentabilidade, o gráfico, ele é suave, ele é constante, ele é sempre positivo, tá? Então, é isso que significa a renda fixa pós-fixada. E a última parte daquela frase que você provavelmente não entendeu muito bem é com liquidez diária. O que que isso quer dizer? Significa que você tem que escolher uma opção de renda fixa e pós-fixada que não esteja travada, que não tenha uma data de vencimento que vá segurar o seu dinheiro por um tempo, né? Afinal de contas, é para um imprevisto. Quando você tiver que resgatar, você tem que pedir para a instituição na mesma hora ou no máximo no dia seguinte tem que te dar na conta, tá? Então, isso é ter liquidez diária, tá? E você não pode, às vezes tem, né, opções de investimento, Willer, mas eu achei aqui um que está falando que é 200% do CDI, 150% do CDI. Quando você vai ler, né, direitinho os detalhes, ele fala, mas você vai ter que segurar o seu dinheiro por 3 meses, ou vai poder resgatar só daqui 2 anos, tá? Então isso, eu sei que, né, brilha os olhos, né, a ganância dá uma pegada nessa hora ali, mas a reserva de emergência não vai ser um investimento para te deixar rico. Você não tem que ficar escolhendo qual é a melhor opção de investimento que mais rende, né? Qual que você pode ter um potencial de lucratividade ali no longo prazo. Não é nada disso. É só seguir exatamente essa receitinha, essa frase que eu te falei, mesmo que você não entenda muito bem o que é, se você falar isso para um gerente, né, pedir isso, né, na sua corretora, alguma coisa no chat, provavelmente o banco ou a instituição financeira vai te passar algumas opções. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu vivencio no meu dia a dia, é que às vezes eu converso com pessoas da área ou colegas que já investem e eles falam, né, minha reserva de emergência está em ações, todo meu dinheiro está lá em cripto, eu não tenho renda fixa, não gosto de renda fixa, meu perfil é agressivo, né? Então, são coisas, pessoal, que se vocês quiserem investir assim, podem investir, vocês são livres, façam o que vocês quiserem. Mas se você for investir de forma antifrágil, consciente, fazer parte dessa comunidade que a gente está criando aqui, você não pode fazer isso, tá? Se fizer isso, cagou com tudo. A reserva de emergência, não importa se você é Warren Buffett, se você trabalha na XP, se você tem um gerente que te ajuda, não importa. Reserva de emergência tem que estar naquela frase lá: renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária. E agora eu vou te ajudar a definir qual vai ser essa meta, né? O quanto que você tem que ter para ter essa segurança na reserva de emergência, né? Para você poder passar a investir em outras coisas. O indicado é você ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então, se você, né, aí é variável, tem um monte de gente que fala coisas diferentes aí no mercado, né? Tem gente que fala que você tem que somar tudo que você gasta e multiplicar por 6 ou 12. Tem gente que acaba fazendo reserva de emergência, multiplicando o quanto tem de receita hoje, né? Não só os gastos, ele quer contemplar nessa reserva lazer, viagem, coisas tão... essa parte é um pouco flexível, você pode entender, né, depois de você já ter feito aquela análise, aquele controle orçamentário, entender quanto que você gasta, qual que é o seu custo de vida, o quanto que você gostaria, né, de ter para gastar todos os meses, caso você ficasse desempregado, para pagar suas contas, né, para poder fazer um mercado, não só para sobreviver, mas para ter um pouco de conforto também. E aí pode esticar esse prazo de 6 a 12 meses. Então vamos supor lá que você tem um custo de vida de 2.000, né? Multiplicou por 6, sua meta vai ser de 12 mil reais para a reserva de emergência. Willer, mas o quanto que eu invisto hoje vai demorar para caramba, eu não vou aguentar esperar isso para investir em ações, eu já comecei a estudar já sobre fundo imobiliário, eu quero colocar meu dinheiro em outro lugar mais divertido também, mais arriscado, dar aquela pimentada. O que que eu aconselho você? Investe 100% tudo do que você ganhar a partir de hoje em renda fixa pós-fixada na reserva de emergência. E caso você já é uma pessoa estudiosa, que já conhece sobre renda variável,
que quer colocar um pouquinho o seu pé nessa parte, né, dos investimentos, eu aconselho que você faça uma renda extra ou, né, no final do mês, caso sobre um dinheiro, mesmo após ter investido lá no comecinho, tá? Porque isso é uma outra coisa importante. Não é para você investir o que sobra no final do mês, tá? Aquele percentual que você vai definir como meta, você vai investir lá no comecinho, igual você faz quando vai pagar suas contas de internet, de luz. Recebeu o salário, paga suas contas, investe, tá? E aí, investiu na renda fixa pós-fixada para reserva de emergência, se lá no final do mês, né, ou porque você acabou, né, controlando mais seus gastos, fez sobrar lá R$ 100, ou porque você acabou fazendo renda extra, né, fez uma consultoria, vendeu alguma coisa e acabou sobrando, aí sim você pega esse valor, esses quebrados, e investe lá no que você está estudando, né? Cria uma conta lá numa corretora, começa a perceber qual que é a cara do aplicativo, aonde que compra cada coisa, né? Como é que escolhe a melhor ação, como é que escolhe o melhor fundo imobiliário, né? Quais são as opções de investimento. Então, eu inclusive fiz isso, tá? Abrindo para vocês um caso real. Eu, enquanto fiz a minha pós-graduação em mercado financeiro, eu fiz o quê? Eu foquei junto com a minha esposa 100% para renda fixa. Então a gente colocou inclusive rescisão de trabalho que a gente tinha saído, FGTS, a gente deu um gás enorme, tudo que a gente tinha, além do que a gente colocava no mês, a gente colocava lá. E a gente ia levar lá 3 anos para juntar, a gente acabou levando acho que uns 9 meses. E em paralelo, o que eu fui fazendo, porque como eu estava estudando muita coisa na pós, né, de renda variável, eu não queria ficar só na teoria, eu já queria colocar meu dinheirinho ali para sentir o frio na barriga e testar algumas coisas que eu estava aprendendo. Eu vendia sanduíche de frango lá na startup que eu trabalhava aqui em Curitiba, pegava 4 ônibus, andava um monte a pé, tá, com uma térmicazinha atravessada aqui no ombro, para poder ganhar aí uns R$ 300, 200 e poucos reais no mês. E tudo que eu vendia de sanduíche de frango, eu investi na minha pós, ali uns 2 anos mais ou menos, em ações, tá? E foi muito legal, porque colocando pouco dinheiro, né, eu não sofri tanto com algumas quedas, eu pude entender um pouco mais do meu perfil, do quanto eu aguentava aquela volatilidade. Então, assim, tem gente que fala, não, Willer, não completou a reserva de emergência, não pode investir em nenhum outro lugar. Eu discordo um pouco, tá? Se você quiser fazer isso também, tá tudo bem, tá? Porque tem gente que às vezes nem vai querer investir em renda variável ou não tem esse interesse, então não é realmente obrigatório. Mas eu não acho que é uma coisa escrita em pedra, tá? Eu acho que é super válido se você quiser fazer uma renda extra, fazer sobrar para colocar em renda variável, que é uma coisa que provavelmente você vai acabar investindo em um momento ou outro, né, ao longo do tempo. Eu acho que é muito legal, tanto para aprendizado quanto para autoconhecimento. E agora eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários aonde você investe para reserva de emergência e qual foi o percentual que você definiu como meta para investir todos os meses. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né, que tenha agregado algum valor para vocês. E se você gostou, não esquece de deixar um curtir para eu saber que eu estou no caminho certo. Ou, né, se não gostou, pode colocar um joinha para baixo ou deixar um comentário para a gente ir, né, aprimorando. Sugestões também do que vocês gostariam de saber sobre esses primeiros passos, alguma dúvida que vocês tiverem. E eu peço para vocês também, além de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, porque lá eu faço algumas postagens diárias sobre educação financeira, sobre investimento. E até a próxima, pessoal!